No evangelho deste final de semana, nós veremos que os discípulos estavam trancados por medo dos judeus. E nós estamos trancados por medo de quem mesmo? Olá, povo lindo de Deus, uma feliz Páscoa para cada um de vocês. Sim, feliz Páscoa, porque ainda estamos na oitava da Páscoa, período este em que a igreja nos convida a celebrar o mistério, a alegria da Páscoa todos os dias. Aqui a igreja realiza o sonho de todo brasileiro, pois é na oitava da Páscoa que a semana inteira é domingo. Olha só que maravilha! Todos os dias da oitava da Páscoa são como se fosse o domingo de Páscoa. Que beleza, hein? É tudo o que a gente queria, não é verdade? Todo dia ser domingo de Páscoa. Não ir trabalhar, fazer churrasco e se empanturrar de chocolate. Se bem que com essa quarentena, não ir trabalhar e se empanturrar já está garantido para muita gente, não é verdade? É verdade! A oitava da Páscoa então inicia o período de 50 dias chamado Tempo Pascal, que vai ter o seu término lá no domingo de Pentecostes. Nós estamos então no segundo domingo do Tempo Pascal. E eu gostaria de começar a nossa reflexão chamando a atenção para a situação que se encontravam os discípulos de Jesus. E é interessante observar que a situação deles não era muito diferente da nossa. Como eles se encontravam mesmo? À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Eles se encontravam a portas fechadas por medo dos judeus. Mas por que eles estavam com medo dos judeus? Porque foi por conta da perseguição dos judeus que Jesus foi morto. E eles estavam com medo de que acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido com o seu mestre. Eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra, medo. Esse sentimento que causa muitos efeitos sobre nós, que nos paralisa, que faz com que nós não saímos do lugar, que nos fecha e principalmente nos cega. E nós conversamos sobre isso algumas semanas atrás, sobre o medo que tem o poder de cegar. E o medo é recorrente no Evangelho, e Jesus sempre nos chama a vencê-lo, porque como vemos no Evangelho de hoje, o medo mais do que fechar as nossas portas, fecha os nossos olhos. E esse é um movimento involuntário. É só prestar atenção na forma que nós nos comportamos diante de uma situação de medo. O primeiro movimento que nós fazemos é fechar os nossos olhos. Reparem, por exemplo, quando nós éramos crianças e tínhamos medo do escuro. Nós entrávamos debaixo da coberta, nos escondíamos e fechávamos os nossos olhos. Quando vemos uma cena de filme de terror, por exemplo, ou uma cena aterrorizante na vida real, o primeiro movimento é de tapar os nossos olhos. Fechamos os nossos olhos. Diante do acidente, como por exemplo o acidente de trânsito, segundos antes da batida fechamos os olhos. Um movimento involuntário, mas também um movimento de defesa. Sim, um movimento de defesa, que vai ao encontro daquele ditado tão conhecido que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Que poderia nesse caso ser traduzido como: o que os olhos não veem, o corpo não sente. Eu não sinto. É muito mais fácil fechar os nossos olhos diante de um problema e fazer de conta que ele não existe. Assim sentimos menos. O medo então nos cega, nos aprisiona e nos coloca num ambiente fechado, com as portas fechadas. Faz com que nós fechemos os nossos olhos e também fechemos os nossos corações. E eu me lembro que naquela outra reflexão que nós fizemos algumas semanas atrás, eu trouxe a frase de um livro que eu gosto muito, que eu costumo usar muito nas minhas reflexões. E eu gostaria de trazer essa frase de novo. É uma frase do livro O Pequeno Príncipe, que diz bem assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O medo, mais do que fechar os nossos olhos, fecha também os nossos corações para a realidade, para o que é essencial. Afinal, o que os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade? E aqui eu gostaria de voltar a nossa atenção para o nosso amigo Tomé, que aparece no Evangelho deste final de semana, que está com uma certa dificuldade em enxergar o que é essencial para a sua vida e para a sua missão. Tomé também era chamado de Dídimo, nome este que tem origem grega e provém do nome Dídimos, que significa literalmente gêmeo, aquele que é nascido do mesmo parto. Tomé é aquele que nós lembramos frequentemente através de um outro ditado que diz: eu sou igual a São Tomé, eu só acredito vendo. E essa frase é muito verdadeira. Não é evangélica, mas traz muita verdade sobre nós. De fato, nós somos iguais a São Tomé, só acreditamos vendo. Nós somos os gêmeos de São Tomé, a comunidade cristã que convive com Jesus, porque ele se faz presente no meio de nós, mas que muitas vezes, tomada pelo medo, fecha os seus olhos e não enxerga o que é essencial. Diante do medo não conseguimos ver nada, que dirá acreditar. Somos como São Tomé, temos dificuldades para crer. Quando somos tomados pelo medo, fica difícil de crer que nós vamos superar os problemas, como por exemplo essa pandemia e todos os contratempos que ela acarreta, que fogem do âmbito da saúde física.
Tomados pelo medo, nossos problemas ganham forma e força. Não é só a curva que aumenta. E é aqui que nós nos cegamos e perdemos a fé. Nos tornamos homens e mulheres covardes, sujeitos a muitas coisas, como por exemplo o pecado. E eu não sei se vocês sabem, mas o medo é a raiz de todo o pecado. Sim, o medo, além de nos paralisar e fechar os nossos olhos, é a raiz de todo o pecado. E o que é a raiz, se não algo que está na sua origem? E onde está a origem do pecado? No pecado original, de Adão e Eva, que também se esconderam por medo. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, nós encontraremos um diálogo de Deus com Adão e Eva. Deus volta ao paraíso e não encontra Adão e Eva, e pergunta a eles onde eles estão. E Adão responde: eu ouvi seus passos, fiquei com medo e me escondi. Deus então pergunta: medo por quê? E Adão responde: porque eu estou nu. Aí Deus o interroga de novo: por um acaso você comeu o fruto que eu proibi? Bastava Adão dizer que sim, que ele tinha comido do fruto. Mas Adão, tomado pelo medo, faz uma grande burrada e coloca a culpa em alguém. Em quem Adão coloca a culpa? Em Deus. Ele nunca pôs a culpa na mulher, porque se a gente for prestar bem atenção, ele vai dizer bem assim: a mulher que o Senhor me deu fez eu comer do fruto. A mulher que o Senhor me deu. A culpa então é colocada em Deus, que deu Eva para ele. Foi por conta do medo, derivado da desobediência, que o casal do Éden deixou de cumprir com a missão que Deus tinha dado para eles, a de cuidar do paraíso. E é por isso que frequentemente Jesus nos chama a vencer o medo, pois o medo nos impede de cumprir com a missão que Deus nos confiou. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus anuncia a paz necessária para que eles vençam o medo e sejam enviados em missão. Meu irmão e minha irmã, roguemos a Deus para que Ele nos dê a graça da sua paz, sentimento esse muito maior do que o medo, que tem assolado os nossos corações e nos impedido de vencer as nossas provações, sobretudo o pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.